Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Eu sou o presbítero Rafael, do Ministério Apostólico NC, Nosso pastor presidente é o Bispo Paulo Gerald, que nesse momento deve estar viajando para a obra missionária, porque Deus levantou ele para esse propósito. E nós estamos aqui na cidade de Angra dos Reis fazendo uma grande obra, irmãos, O nome do Senhor está sendo glorificado, a glória e honra do nome de Jesus. Nós temos visto um resultado grandioso no mundo espiritual, porque quando nós damos um passo de fé, um passo acreditando, que é um sacrifício para um bem maior, Deus ele honra a nossa fé. A Bíblia chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, acredite que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quero compartilhar uma breve palavra do nosso despertamento nessa madrugada, aleluia, de sábado, aqui no livro de 2 Reis, capítulo 2, louvado seja Deus, versículo de número 18, diz assim: Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: Eu não vos disse que não fosses? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são mais, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova, e põe-de nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: Assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Irmãos, que coisa gloriosa. Nós estamos fazendo uma grande campanha aqui na nossa congregação de Angra dos Reis, Inclusive hoje, sábado, quem vai vir estar pregando nessa campanha é a missionária Veridiana. E a campanha está baseada exatamente aqui, nesses versículos, porque muitas pessoas, irmãos, estão vivendo justamente o que esses versículos aqui acabaram de nos falar, de nos narrar, Porque quando Eliseu recebeu o ministério de Elia, que ele recebeu a capa, para isso ele obedeceu a Elias. Para receber o ministério, ele caminhou junto com Elias. Elias dizia: olha, fica aqui porque o Senhor me enviou a Jericó, fica aqui porque o Senhor me enviou a Betel. E aonde Elias ia, Eliseu queria estar perto, acompanhando em obediência, porque a gente só pode receber alguma coisa de Deus se a gente tiver com homens e mulheres de Deus, senão não, a gente não recebe. E quando ele foi elevado ao céu, ele foi elevado ao céu, Eliseu recebeu o ministério. E quando ele recebe o ministério, a gente percebe que os homens apresentam o problema para ele. Eles dizem aqui, os homens da cidade dizem: eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são mal e a terra é estéril. É interessante porque os homens disseram: eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê. Então quem olhava para a cidade via nela um lugar bom para se habitar, via nela uma cidade aparentemente bonita. Mas eles disseram: porém as águas são mais e a terra é estéril. E nós estamos numa campanha, irmão, da quebra da maldição. Porque quando os homens apresentaram para Eliseu o problema da cidade,
Eliseu havia recebido o ministério, a unção, porque a unção faz a diferença. A unção é a capacitação para que problemas espirituais e até carnais venham ser resolvidos, solucionados. Por isso que Deus nos concede o ministério, para nos capacitar, nos outorgar a resolver problemas, a capacidade de combater no mundo espiritual. Então Eliseu pede para eles: olha, pega uma salva nova e põe nela sal. E Eliseu vai até o manancial, aonde as águas fluíam, aonde as águas brotavam. E a gente está nessa campanha, irmão, porque a gente vê muitas pessoas, que todos nós, irmão, estamos passando por diversos problemas no dia a dia. Todos nós, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas elas. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, disse o próprio Jesus. Então, nós estamos passando vários problemas e continuaremos passar até a volta de Jesus ou até Ele nos chamar. Só que a gente precisa aprender a combater o problema, irmãos, cara a cara. A gente precisa a combater o problema na raiz, na fonte, porque o próprio Deus disse para Moisés que o negócio dele não era com cauda, mas com cabeça, porque quando Deus usa Jeremias para profetizar, ele manda Jeremias e profetizar para o rei, não só para o povo, mas para o rei. Por quê? Porque se o rei não mudar, o povo não muda. Por quê? Porque é o rei que dá as coordenadas. Então Deus, ele sempre foi um Deus de solucionar o problema, arrancar o mal pela raiz. E a gente vê muitas pessoas que estão passando problemas espiritual, problema conjugal, problema com pecados, que elas mexem em tantas áreas da vida. Elas querem as soluções para os problemas e acabam se tornando como essa cidade. Porque quem olhava para a cidade dizia: ó, como o meu Senhor vê, olha o que os servos disseram: eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu Senhor vê. Então, quem olhava para Jericó via uma cidade boa. Mas se a gente olhar no livro de Josué, capítulo 6, a Bíblia diz que Josué vai esconjurar a cidade. Ele amaldiçoa a cidade de Jericó e ele diz que maldito vai ser o homem que se levantar para reedificar a cidade, dizendo que tanto o filho novo como o mais velho ia morrer se algum homem se levantasse para reedificar a cidade. Então, a cidade de Jericó, ela estava debaixo de uma maldição. E a maldição, irmãos, ela só pode ser quebrada por um profeta maior. Pela lei de Moisés, toda maldição lançada, ela só poderia ser quebrada por um profeta maior. Então a gente vê muitas pessoas que até estão na igreja, até estão tentando caminhar, estão se esforçando, até querem, mas elas continuam vivendo debaixo de uma maldição. Por quê? Porque a cidade de Jericó é boa para se morar, mas eles falam: ó, mas a água é amarga e a terra é estéril. Então não adianta a cidade ser boa se nela não tem uma fonte de água potável que todos podem beber. Quem é que vai morar, irmão? Quem é que vai habitar num lugar onde não tem água potável? Até a Caixa Econômica, uma vez eu, lá na cidade de Maricá, num condomínio chamado Alecrim, a gente estava lá vendo algumas casas. Na época eu e minha esposa estava lá com um varão, e ele começou a falar: as casas aqui são baratinhas, casa estruturada, bem feita, as casas são baratinhas, 15 mil, 20 mil, casa boa, grande. Eu fiquei curioso, perguntei: mas por que a casa aqui é tão barata? Ele diz: ah, porque aqui não tem água, cavaram um poço lá embaixo, 46 metros, poço artesiano, mas
A bomba não fica ligada 5 minutos que a água acaba. E nem a Caixa Econômica, irmão, negocia alguma casa se nela não houver uma fonte de água, ou seja, o imóvel ele é desvalorizado. Então, quem olhava para a cidade de Jericó via uma cidade boa para se morar, porém se a água é amarga e a terra não produz, ela perde, irmão, todo o valor. É o que João Batista falou: o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto vai ser cortada, lançada no fogo. Porque qual é, irmão, a produtividade de uma árvore que não tem fruto, que não dá fruto? Então, para que serviria uma cidade que era boa para morar, mas que nela não houvesse água? Então, nós estamos numa campanha durante 7 sábados da quebra da maldição, baseado aqui nesses versículos, porque a gente olha para as pessoas e a gente vê assim, poxa, as pessoas é uma pessoa boa de se lidar, uma pessoa boa de se conversar, mas a gente percebe que tem alguma fonte ali sondando que não deixa a pessoa se colocar de pé, não deixa a pessoa se entregar nas mãos de Deus, né? Às vezes a pessoa começa a caminhar, começa a ir nas campanhas, Deus ele abençoa pela sua misericórdia, abre uma porta, dá uma vitória, cura, porque Deus ele não quer só operar um milagre, ele nos chamou para a comunhão. E a gente percebe que a pessoa vai indo, daqui a pouquinho, pum, ela some, dá um tempo, desaparece. Por que que as pessoas começam, mas elas não conseguem dar continuidade? Justamente por isso, porque as pessoas não querem enfrentar o problema ou a raiz do problema na raiz. Elas não querem que a ferida que está aberta venha a ser mexida, venha a ter a cura. Então, as pessoas estão muitas, como a cidade de Jericó. A cidade é boa, mas a fonte dela é amarga. Uma vez eu estava na cidade de Búzios, né, passando alguns dias lá com a minha esposa, minha filha. Na época eu não tinha nem filha, eu e a minha esposa. E conversando com a vizinha de baixo, poxa, eu falei para ela assim, poxa, irmão, eu queria, se eu tivesse um lugar que eu pudesse escolher para morar, achei a cidade aqui interessante, bacana, bonita, gostei da cidade. Ela começou a me falar, pô, mas aqui tem assalto, aqui tem tráfico, aqui não presta, aqui é assim, aqui é essa. Então, eu olhando, vi que a cidade de Búzios era linda, maravilhosa, mas quando ela começou a falar, ela me passou a fonte amarga, a fonte que não é produtiva, que não é potável. Ou seja, eu comecei a analisar, mas qual foi a atitude de Eliseu quando os homens relataram o problema da cidade para ele? Solucionar. Já que vocês estão trazendo problema, então nós vamos pegar uma salva nova, colocar nela sal, mas a gente precisa caminhar até a fonte do problema. Então, essa campanha que a gente está fazendo é com esse propósito. A pessoa vem na igreja, né, irmão? Mas só que tem o seguinte, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, esse vai alcançar misericórdia. Né, irmão? O próprio João falou, ó, se nós pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele disse que se nós confessássemos, ele era fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, o Senhor ele não quer tratar com ninguém pela metade. O Senhor, ele gosta de solucionar o problema, arrancar o mal pela raiz, né? Então, quando as pessoas vêm na igreja, elas vêm, só que tem que ter 2 objetivos, irmãos, ao entrar dentro da igreja, ao caminhar no evangelho. 1, ter coragem de relatar o problema, e 2, ter disposição para combater também o problema. Às vezes as pessoas vão na igreja, elas até relatam o problema. Olha, eu tô em pecado. Um exemplo. Meu pecado é esse aqui. Elas relatam.
Mas quando o dirigente, o pastor, o bispo começa a entrar, irmão, vamos solucionar, vamos resolver. Ela vai se retirando. Por quê? Porque se acostumou, às vezes a mente se cauterizou, que ela não quer resolver o problema. Tem pessoas que querem mexer em tudo, mas não quer mexer no problema. Às vezes é um problema até fácil de se resolver, mas está assombrando a vida da pessoa. Às vezes a pessoa está caminhando a passos largos para o abismo, e a gente faz como Eliseu, ó, já que vocês estão relatando o problema, né, então nós vamos até a fonte do problema, porque só dá para resolver o problema se a gente chegar na fonte, o causador do problema. Porque, irmão, não tem problema que Jesus não possa resolver. Ele chegou para Abraão lá, disse, olha, no tempo determinado tua mulher vai ter um filho. Abraão riu, Sara riu, e quando o Senhor, os anjos percebeu que ela riu, disse, haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Haveria alguma coisa impossível? Então, esses homens, eles estão relatando o problema para o profeta, e o profeta precisa encaminhar os homens para poder dar solução. É o que a gente está tentando fazer nessa campanha. Porque problema, irmão, todos nós vamos passar, eu vou passar problema. Só que eu tenho que estar disposto a solucionar, a ir na fonte da causa do problema. Então não adianta só relatar, eu estou assim, eu estou fraco, eu estou desanimado. Vamos ter disposição para a gente encarar o problema de frente. A gente precisa trazer a solução, porque senão a cidade vai continuar como ela está. É boa, é maravilhosa. Às vezes as pessoas são boas de conversar, boa de se lidar, mas elas estão pouco a pouco se aproximando do inferno. Por quê? Porque o tempo não para, o tempo vai passando. E se elas permanecer no problema, às vezes no pecado, e o Senhor chamar, irmão, e o diabo pedir a alma e descer o abismo e não solucionou o problema, o que adiantou a cidade ser boa? O que adiantou a gente olhar de fora e ver, poxa, fulano de tal, né, rapaz? É bom, é um varão, né? Uma varoa. Mas e a fonte? E o fruto? A terra produz? Não produz? Então Eliseu, ele precisa levar os homens até a fonte. E para chegar na fonte é uma caminhada, irmãos. É uma caminhada, né? Não é da noite para o dia. É claro que tem que ter uma caminhada para se chegar na fonte. Eliseu vai caminhar, a gente sabe que toda fonte ela desce de um manancial. Então ele vai ter que subir a montanha, ir lá onde a água brota. E o que ele leva? A salva e o sal, para fazer o que? O ritual da purificação. O que Jesus falou para os seus discípulos? Vós são o sal da terra, mas se um sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Irmão, quem é que come uma comida sem sal? Sal é para dar gosto. Tem gente que usa sal para regularizar a pressão. Fulano está com pressão baixa, bota sal debaixo da língua. Tem gente que coloca sal em cima da ferida para cicatrizar. Às vezes estamos com furúnculo, bota aquela papa com sal, com farinha. Então Jesus, Eliseu, ele vai usar o sal, porque quando Deus revelou para Davi que ia fazer um concerto perpétuo, Deus dizia que o concerto dele era de sal, porque sal ele conserva. Já viu quando a pessoa coloca às vezes gelo? O que ela faz para conservar o gelo? Ela joga sal, porque o sal é para conservar. Então Eliseu, ele queria solucionar o problema e deitar sal para que o problema permanecesse sanado. Porque, irmão, Deus quando cura, está curado. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eliseu levou a salva nova, ô glória. Lembra que Paulo falou? As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, para solucionar problema de maldição,
de olho grande, de inveja, a salva tem que ser nova e tem que ter sal. Oh, glória a Deus. Para quê? Para se conservar o problema que foi solucionado. Conservar a solução. Oh, glória a Jesus. Tá vendo? Tem gente que se coloca de pé, aleluia, às vezes passa um processo espiritual, aleluia, e parece que não aprende, não consegue conservar a fé salvífica. Às vezes se coloca de pé, aí vai caminhando, daqui a pouco cai. Quer dizer, está sem sal. Por quê? Porque não está conseguindo conservar a bênção, não está conseguindo conservar a comunhão. Quantas pessoas entram em comunhão, saem de comunhão? Entra em comunhão, sai de comunhão. Aí vai para uma igreja, aí volta para que saiu, aí pede perdão para outra que não estava mais. Por quê? Porque não tem sal. Aí Jesus falou assim, ó, se o sal for insípido, para nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí tem muitas pessoas que infelizmente se dão como coitadinha e diz assim, estou sofrendo, ninguém me valoriza. Não é, irmãos. Muitas vezes é porque Deus deu oportunidade, mas ela não conservou a oportunidade. Oh, glória a Deus. Olha, Deus me deu a oportunidade de hoje estar perto do bispo Paulo Gerald. Mas se eu não conservar essa oportunidade, eu perco ela. Então o sal é para conservar. Não adianta também solucionar o problema, mas você não conservar. Aleluia. Mesma coisa do que, por exemplo, eu casei, mas se eu não conservar meu casamento, eu tenho uma filha, mas se eu não conservar minha filha, então a solução do problema, ela vem, mas é para ser conservado, valorizado. Então a cidade, muitas pessoas estão amaldiçoadas, e a maldição é quebrada por um profeta maior. Ou seja, às vezes uma obra da macumba, da bruxaria, a pessoa vai na igreja e tem ali um homem de Deus, uma mulher de Deus que ora para a maldição ser quebrada. É essa a intenção que a gente está nessa campanha de 7 sábados, da quebra da maldição. Só que, irmãos, tem que ir no foco do problema. Se o problema é conjugal, então vamos tratar no foco para trazer a solução. Senão a gente vai ficar numa vida de sabe? É o que o Senhor disse para João lá em Apocalipse. Tu não és quente nem frio, mas porque é morno, vou mutar-te aí da boca. Aí as pessoas, quando fica nesse impasse, não quer mexer no problema. Eu vou esperar o tempo de Deus. Irmão, a maior pressa que Deus tem, aleluia, é se manifestar na nossa vida para que o mundo veja a luz em nós. É a pressa que Deus tem, nos salvar, solucionar os problemas para que a gente seja uma carta lida diante dos homens. Quantas pessoas eram para estar hoje como uma carta, uma testemunha fiel e verdadeira, para os homens olharem para ela e ver a glória de Deus, olharem para ele e ver a glória de Deus, mas porque estão nesse impasse. A cidade é boa, a pessoa é boa, mas tem uma fonte nela amarga. Então para que presta? Não adianta, irmão, ter visão, aleluia, ter vista, mas o interior, a fonte, como é que está a nossa vida espiritual? Mas eu caminho, eu sou obreiro, eu até vou no monte, faço campanha, oro na madrugada, mas tem fonte na tua vida amarga? Tem pecado? Porque se tiver pecado, irmão, a Bíblia diz, Isaías falou, as vossas iniquidades, pecado, faz divisão entre vós e o vosso Deus. Então, pode subir no monte, pode orar na madrugada, pode fazer propósito de jejum. Se a maldição não for quebrada, se o problema não for solucionado e conservado, a pessoa fica como a cidade de Jericó, amaldiçoada. Os homens dizem, Eliseu, a cidade é boa para se morar. Aí quantas pessoas dizem, não, essa irmã aí é vaso, mulher de Deus, é mesmo, então vamos ver pelos frutos. Às vezes a pessoa, aleluia, não obedece, não tem ministério. Hoje a gente vê muito isso. Pessoas se acham tão autocapacitadas
a ponto de, não preciso de pastor não, eu conheço a Bíblia. A pessoa está em fornicação, aleluia, demasiada, morando junto, tomando ceia. Esses dias eu conversava com um rapaz no carro, ele meio lá, meio cá, mas ele queria passar para mim uma imagem de que estava certo diante de Deus só porque ele toma ceia. Eu vi vários problemas na vida dele, mas aí ele passando para mim, ele disse assim, irmão, mas eu tomo ceia, irmão. Ceia eu não falto não, ceia eu tomo. O que adianta tomar ceia, a cidade ser aparente boa, mas a fonte é amarga, é estéril. Aí, o que essas pessoas, irmãos, que têm uma fonte amarga, produzem? Não consegue produzir, porque Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. Então, se o Espírito de Deus não habitar em mim, o que eu vou fazer? Não consigo fazer nem para mim, nem para os outros. Então, Eliseu, ele falou, vocês estão me passando problema? Amém. Então, pega a salva e o sal e vamos lá na fonte. Não adianta, irmão. A sua vida, a minha vida, só vai ser abençoada quando a gente aprender a solucionar o problema, a combater ele face a face. Faz igual aquela viúva. Jesus falou, olha, ela tinha uma causa contra o adversário. O juiz era iníquo, não respeitava aos homens nem temia a Deus. Mas o que ela fazia? Batia na porta todo dia, Senhor, resolve meu problema. Senhor, resolve meu problema. Senhor, resolve meu problema. Ela queria ter o problema solucionado. E o que Jesus falou? Irmãos, se o juiz que não respeitava os homens e não temia Deus solucionou o problema da mulher, o que não vai fazer Deus para os filhos que clamam de dia e de noite? Então as pessoas botam vários empecilhos, irmão, aleluia, numa coisa que para Deus é no estalar de dedo, ele pode resolver numa palavra. O que o centurião falou? Senhor, também sou homem sob autoridade. Ele estava com um problema dentro de casa, um servo doente. Às vezes a maldição é uma doença, aleluia. Às vezes a maldição é porque está na fornicação e não quer se consertar e não quer combater o problema de fé. Às vezes a vergonha de falar assim, eu quero casar, mas o meu marido não quer casar não. Às vezes a pessoa tem vergonha, né, para não se sentir envergonhada, não demonstrar, achar que as pessoas vão achar que o marido não ama, que a esposa não ama, e às vezes não fala o problema, eu quero casar, mas ele não quer não. Porque você comunicando com os santos vão, aqueles que são espirituais, que não gostam de expor a vida dos outros, eles vão se unir com você, vão orar, aleluia. E se o teu pastor for homem de Deus, se ele estiver ligado na videira, Deus vai honrar a oração dele, porque a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então nós temos necessidade de comunicar com os santos. Para quê? Para que os santos venham orar conosco, alguém que está com uma comunhão mais forte, para que Deus venha nos responder. Agora, enquanto você ficar com vergonha, enquanto você não quiser mexer na ferida, você imagina se Naamã vai até lá Eliseu disse assim, olha, manda ele mergulhar 7 vezes. O que ele disse quando chegou perto do Jordão? Tem tanto rio lá em Damasco, água cristalina, Abana, Farpar, vou mergulhar logo aqui no Jordão. A Bíblia diz que ele se virou para ir embora, irmão. Os servos foi que falaram, meu pai, se o profeta pedisse alguma coisa mais difícil, não seria necessário o senhor fazer para ser curado? O que é mergulhar 7 vezes? Aleluia. Então as pessoas botam dificuldade nos seus problemas e o tempo vai passando e elas vão se tornando como Jericó, uma cidade boa, aleluia. Às vezes o Espírito Santo quer abençoar, quer usar, quer habitar na pessoa, mas tem uma fonte nela, aleluia, uma maldição que não está sendo sanada, não está sendo combatido. Então não adianta. Pessoas rebeldes têm que combater a rebeldia, irmão. Eu fui rebelde, irmão. Eu fui rebelde muito tempo da minha vida. Aleluia, porque eu pregava, achava que eu era e não era nada. Eu precisei tratar a rebeldia. Aleluia, eu precisei ser moldado, lapidado. Eu precisei abrir mão da soberba. Eu estou falando eu.
para Deus nos levantar, irmão, se nós não combatermos os nossos problemas, que todos nós sabemos que nós temos, a nossa habitação nunca vai ser boa. A nossa terra sempre vai ser estéril. Porque tem pessoas com 10 anos na igreja e não acontece nada na vida delas. A porta não abre, Deus não usa, não ganham uma alma para Jesus, mas estão dentro da igreja. Por quê, irmão? Por que o evangelho não está se manifestando na vida dessas pessoas? Por causa disso. A habitação é boa, é uma pessoa boa. Às vezes não tem maldade, às vezes não prejudica ninguém, mas está se prejudicando a si próprio, ou seja, a maldição está prevalecendo. Então nós estamos convocando as pessoas para essa campanha para combater a fonte do problema. Eliseu foi lá no manancial e quando ele chegou na fonte do problema, ele como profeta profetizou e deitou sal. Aí olha o que ele disse. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas. Então, quando a gente confessa o problema e a gente quer solucionar, a gente quer se entregar, porque a gente está cansado, quer ver a manifestação de Deus. Quando o profeta, o homem de Deus, profetiza, irmão, não tem como Deus não sarar, não tem como Deus não solucionar. Às vezes é você que coloca o empecilho, às vezes somos nós que colocamos a barreira. Aleluia! Porque tem que haver um esforço, tem que haver um passo de fé. Não adianta só contar o problema. Os homens falaram assim: olha, Eliseu, a cidade é boa, mas a terra é estéril. Agora tu já pensou? Aí Eliseu e os homens da cidade disseram: como o senhor vê, aí de traze-me uma salva nova. Então saiu ele ao manancial das águas. Aleluia! Não adianta, irmão, só você falar o teu problema. Problema, todos nós temos vários. Vai adiantar eu aqui ficar falando meu problema para você? Ó, irmão, tô passando por isso, tô passando pelo aquilo, tô passando pelo aquilo outro. Ah, irmão, eu acho que eu tô meio desanimado. Vai adiantar, irmãos. Tem que ter atitude, tem que combater no manancial e conservar a solução. Tem muitas pessoas que Deus deu vitória, abriu porta, solucionou. Pessoas às vezes chegam caídas até na nossa igreja aqui, depressiva. Deus levanta, dá vitória e elas não conservam a vitória, deixa a vitória passar. Aí daqui a pouco a Bíblia diz que o último estado é pior do que o primeiro, né? Voltam mais 7 demônios, aí a pessoa volta mais destruída do que quando ela entrou a primeira vez. Por quê? Porque não conserva. Então conserve o que Deus tem feito na tua vida. Se tu entrou em comunhão com o ministério, com a igreja, irmão, conserva isso, porque a Bíblia não mente. Quando ela diz que o último estado é pior do que o primeiro, irmão, isso é a mais pura verdade. Conserve. Se Deus abençoou o teu casamento, se tu estava em pé de guerra com teu esposo, com a tua esposa, e agora estão na bonança, não dá mais brecha para o diabo. Seja mais submisso, se humilhe um pouco mais. Pô, se o teu filho estava rebelde, estava dormindo fora direto, agora tu orou pedindo a Deus: Senhor, eu quero meu filho dentro de casa. Aí o teu filho volta, aí daqui a pouco você está atribulando o menino de novo, atribulando a menina. Conserva, irmão, o que Deus está fazendo na tua vida. Aleluia. Seja mais grato, seja paciente. A gente vence na oração, é indo na fonte. A luta não é contra a carne nem o sangue, é contra demônio, principado e potestade. Às vezes a pessoa chega desempregada na igreja, Deus abre a porta, dá uma porta. Às vezes está passando fome, irmão. Inclusive aconteceu até isso aqui em Angra dos Reis comigo. Tinha um rapaz aqui, a gente quis ajudar ele na maior boa vontade. Colocamos, estava parado, sem nada. Colocamos ele para fazer um serviço ali na igreja. Depois passei ele para uma obrinha ali para ganhar R$100 a diária. E ele não conservou a bênção. A bênção passou. Aí fica sofrendo, irmão, pelos cantos. Entendeu? Às vezes a bênção vem na nossa mão, mas a gente não consegue conservar a bênção. Às vezes Deus te dá bem, aí tu tá
Às vezes a gente reclama, poxa, eu queria um emprego, queria uma porta de... Aí Deus abre, tô trabalhando muito, acho que eu vou sair do emprego. Irmão, conserva o que Deus está fazendo na tua vida, para a maldição ser quebrada. Tá ganhando pouco, tá ficando cansado. Primeiro ora, Senhor, meu problema é esse aqui, eu quero combater, eu quero algo melhor, eu quero uma porta nova. Ora primeiro, conserva o que Deus está fazendo. Então essa campanha é para quebrar a maldição. Mas não adianta, irmão, quebrar a maldição e você não conservar a bênção. Eliseu deitou sal, para quê? Para conservar a conversão das águas. Jesus disse que nós tínhamos que ser sal, conservar o evangelho puro, conservar a oração, conservar o jejum, conservar a nossa fé. As pessoas estão perdendo batalha, a vida está passando, os dias, os anos. Quanto tempo eu perdi até eu aprender a conservar? Quantas coisas eu perdi? Então conserva. Deus vai quebrar toda a maldição na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua vida espiritual. Deus vai te levantar. Mas se você não conservar, irmão, não lutar, aleluia, não permanecer, os que confiam no Senhor é como um monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. É o que o salmista falou, porque ele estava falando de conservar, permanecer. Então, a campanha que a gente faz no Ministério NC é com objetivo de abençoar aqueles que entram oprimido, caído, enfermo, aleluia. Mas não adianta Deus abrir a porta, curar. O que Jesus falou para a mulher adúltera? Vai, que estava prestes a morrer apedrejada, vai e não peques mais. O que Jesus fez por ela? Absorveu da condenação, livrou da morte. E qual foi o conselho dele para ela? Vai e não peques mais. Ele quer solucionar o problema na raiz, irmão. Quando ele encontrou a mulher no poço de Samaria, poço de Jacó, ele disse o que para ela? Tu tiveste 5 maridos, e o que agora tu tem não é teu. Ele tocou naquilo que era maldição para aquela mulher. Qual era a maldição da mulher do poço? A prostituição. Ela estava com um homem hoje, amanhã estava com outro, e nenhum era dela. Jesus falou, tu está com 5 e o que tu está agora também não é teu. Maldição. Quando ela bebeu da água, a maldição foi quebrada. Aleluia. Mas Jesus dava conselho, vai, não peques mais. O que ele falou para o paralítico no tanque de Betesda? 38 anos. Quando ele encontrou aquele homem no templo, o que ele falou? Conserva o que eu fiz na tua vida, o que Deus fez na tua vida. Como? Não faça de novo, para que não te suceda alguma coisa pior. Ele estava dizendo do quê? Que o último estado fica pior do que o primeiro. Então conserva. Quando Deus quebrar a maldição, quando Deus der o livramento, quando Deus começar a te usar, aleluia, conserva o teu ministério, conserva a tua família, conserva a leitura da palavra, a oração, o clamor. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nessa madrugada de sábado. A maldição, ela só é quebrada quando combatida frente a frente. Amém? Que Deus vos abençoe. Vou deixar o zap aqui na descrição do vídeo. Você que quer algum conselho, quer falar com a gente. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem. Aleluia. Se inscreva no nosso humilde canal. Nos ajude a divulgar o Evangelho. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo.